Parte da quarta sessão, se puderem ir abrindo em Apocalipse 12:1, aqui gostava que vocês fossem lendo para vocês mesmos. Nós, no fim da primeira parte desta sessão, mesmo no final, lemos este versículo. Lembram-se que se estava a falar de uma mulher vestida do sol, ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Estão a ver? Posso ler muito rapidamente. Apocalipse, estão a ver onde é que eu estou? Eu não quero que vocês estejam perdidos. É Apocalipse 12:1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Isto, se fosse estudado com as comparações cá no Antigo Testamento, viam que Israel, ou as tribos de Jacó, há aqui semelhanças, e também até no sonho de José. Enfim, vamos ver que há também aqui um outro grande e admirável sinal no céu em Apocalipse 15:1. Por favor, abram em Apocalipse capítulo 15:1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Esta ira de Deus e este dia, este tempo, em tudo será consumado. Noutros lados também é conhecido como o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E este tempo também tem outros títulos, ou seja, há outros nomes para o mesmo tema. E tudo isto tem de ser muito bem entendido durante esta classe. E há que ter atenção a coisas que acontecem por aí. É que se falam por aí também de sinais nos céus. Há até quem faça vídeos de nuvens e não sei o que mais, depois publique nas redes sociais. Porque há muitos enganos por todo o lado. É os youtubers, é as palestras bíblicas e muitas outras coisas. Não quer dizer que sejam todos, mas nós temos que seguir perguntando a Deus, vamos vendo o que é que as coisas com Deus, vamos falando com Ele, comparamos todas essas informações com aquilo que as Escrituras nos mostram, e se nós próprios, ou alguém que nós conheçamos, ou não conheçamos, mas estamos a ouvir alguém que nos está a dizer alguma coisa, e vemos, ou se alguém vê alguma coisa que lhe parece uma novidade quanto a estes assuntos, ou outros assuntos, tudo bem, mas certifiquem-se que é o Pai que vos está a ensinar algo e tem que ter proveito. Tem que ter proveito para vocês, tem que ter proveito para os outros, e para o futuro, e para o presente. Às vezes há coisas que podem ser reveladas hoje e têm proveito ou utilidade só no futuro. Mas as coisas de Deus implicam sempre que haja um proveito, tem de haver utilidade. Nós até podemos não entender algo sobrenatural logo à primeira. Mas se aquilo é de Deus, tem de haver utilidade, tem de haver proveito. E mais tarde ou mais cedo esse proveito vai se revelar. Aqui no capítulo 12, nos versículos 4 e 5, atenção que, voltemos ao capítulo 12, ao versículo 4 e 5, eu não vou ler, eu às vezes não leio, às vezes sei que vocês estão a olhar ao mesmo tempo em que eu estou a falar e, portanto, façam isso, por favor. Algumas vezes eu leio os versículos. Há muitas analogias. Aqui nesta analogia da mulher, vemos que se vai reportar algo que se passou com Maria, mãe de Jesus, mas isto não faz com que isto agora seja uma imagem, tipo uma estátua com um menino ao colo, a tal deusa da fertilidade, uma virgem, ou não sei o quê. Isto não tem nada de virgem. Isto que eu estou-vos a dizer da deusa da fertilidade não tem nada de virgem nem de puro. É precisamente o oposto. É o mais impuro que pode haver. É a idolatria. Isso era o que eles faziam no Velho Testamento quando dobravam os joelhos à Rainha dos Céus. Isto são coisas da Igreja Católica Romana. Atenção que eu não estou aqui para estar a dar na cabeça da Igreja Católica Romana. Não é isso. Não nos interessa dar na cabeça de ninguém. E se alguém está a ouvir isto e está a ir à Igreja Católica Romana, o que é certo é que essa Igreja inventou muitas coisas, adicionou muitas coisas, muitas crenças que não têm que ver
com aquilo que Deus ensina na sua palavra. O que temos aqui é uma representação do povo de Israel. E vai haver um tempo, ou seja, na história da humanidade vai haver mais uma vez um momento em que o diabo vai tentar destruir o povo judeu. Vai tentar acabar com o povo de Israel. Isto aconteceu noutras alturas. E no final dos tempos, isso é algo que vai acontecer outra vez. Ele vai tentar fazer isso. E neste caso, o povo de Israel está aqui representado por esta mulher e vai ter que fugir para o deserto. E Jesus Cristo também lhes disse que quando fosse esse tempo, larguem tudo, não deixam atirar alguma coisa da vossa casa. Nós lemos muitas destas coisas em Mateus 24. E em Mateus, se quiserem ir lá, em Mateus 24, 22, Jesus Cristo está-lhes a dizer: e se aqueles dias não fossem abreviados, estou em Mateus 24, 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, se os escolhidos não estivessem por ali, nenhuma carne se salvaria. Ia tudo. Agora reparem, no que é que aqui podemos aprender? Diz que são tempos abreviados. E ainda bem que estes tempos são abreviados. E nós sabemos, e também já vamos ler tintim por tintim, que há 1260 dias, é mais ou menos 3 anos e meio. Não chega sequer a 3 anos e meio. Portanto, não está a falar de uma coisa tipo 10 anos. Ou, por exemplo, no tempo de José, quando ele foi governador do Egito, vocês sabem que houve aquele tempo de 7 anos de abundância e 7 anos que houve fome na terra. E só aí são 14 anos de coisas a acontecer. Não está a falar de um período tão grande como esse. Nós percebemos que há 7 anos envolvidos, que estão divididos em 2 partes, em que há um tempo que é chamado da Grande Tribulação. E claro que vai haver alguém a dizer que os números não são assim, e que isto é metafórico, e que não estás a ver, e isto é para o tempo é futuro, e não sei o que mais. Então está bem, pá, se não estão a ver o tempo assim, então digam-nos qual é que é este tempo abreviado que o Senhor Jesus Cristo está a falar. Bom, antes de deixar de falar em sinais do céu, vamos continuar a falar muito do que vem dos céus. Reparem, há um reino de Deus e ele é anunciado na Bíblia. A Bíblia anuncia que vai haver, e que há um reino de Deus e que vai haver um reino de Deus e que está prometido para os que amam a Deus. E Jesus Cristo deu a conhecer. E ele até disse que nos ia preparar morada. Ele disse: vou-vos preparar morada, convém que eu me vá. E por isso dar a conhecer o reino de Deus é uma honra e é algo que é do futuro. É uma honra dar a conhecer mais coisas sobre o reino de Deus. E antes de seguir para outros temas e sair do capítulo 12, eu gostava de ir ao capítulo 11, mas nós não vamos já para o capítulo 11, ainda temos aqui outras coisas para ver, mas queria-vos dizer uma coisa em relação ao capítulo 11 do livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 11, há 2 aspectos a salientar. Um é a medição do templo, outro é o aparecimento das 2 testemunhas, que é um tema desta sessão. Na medição do templo, há algo importante para falar. Porque, aliás, no livro de apoio que vocês vão receber mais tarde, no livro de apoio que temos a esta classe, vocês podem ver mais detalhes. É impossível dar todos os detalhes nestas sessões. Mas no livro vocês encontram mais detalhes. Encontram detalhes sobre certos instrumentos, o que é que Deus dizia no Antigo Testamento. E ele fazia isso. As medições do templo no Velho Testamento são muito detalhadas e revelam que nada foi deixado ao acaso. E quando Deus estiver a fazer o fim de ciclo, chamemos-lhe assim, e voltar a dar o paraíso aos homens, às vezes chamo-lhe fim de ciclo. A Bíblia
tem outras expressões, não fala em fim de ciclo, mas é os tais tempos da restauração, que vocês já ouviram, o dia do Senhor, o dia de Deus. Agora, Deus é o único que pode dar, e pode dar também a Jesus Cristo, como vai dar, mas é o único que tem as medidas justas, as medidas exatas. Lembram-se do uso da cana de medição? Isso é uma coisa do Antigo Testamento, mas também está no livro do Apocalipse. A cana de medição, o prumo do Antigo Testamento e outros instrumentos de medição. E é óbvio que o Deus que criou o universo e que soube medir o universo muito bem medido e todas as contas matemáticas e físicas e tudo o que havia para fazer, ele sabe medir com justiça. E vai medir todas as coisas com a sua justiça. Portanto, esse capítulo tem aí muita coisa para aprender também. E o aparecimento das duas testemunhas. Esses são dois profetas que vão surgir com profecias durante 1260 dias. Ok? Eu sei que estamos aqui a ver muitos temas interligados. Eu espero que isto esteja a encaixar para vocês, como encaixou para mim. Há muita coisa. E são aspectos muito interessantes que encaixam todos uns nos outros. E há um que eu fiquei com a sensação que podia ter falado um bocadinho mais, que é preciso voltar a falar novamente sobre a sétima trombeta, porque fiquei com a sensação que podíamos falar mais um pouco sobre a sétima trombeta e também dizer um pouco sobre as trombetas, porque as trombetas foram instituídas, depois também, mais uma vez, podem ler mais coisas sobre isso naquele livro. Elas foram instituídas por Deus para o seu povo, para que o seu povo fosse avisado de acontecimentos importantes. E isso pode ser visto nos primeiros livros da Bíblia. Podem entender todos esses detalhezinhos. Há muitos detalhes, como vos digo, e é difícil de falar de todos eles. Eu disse que íamos para o capítulo 11, mas não vamos já lá, porque queria ler aqui no final do capítulo 12, portanto, Apocalipse 12, vou ler 15, 16 e 17 muito rapidamente. Agora estou em Apocalipse 12, 15, 16 e 17. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esta serpente é o diabo, é uma das bestas, é a besta maior. E ele tem poder para mandar esta carga de água para cima desta gente que está em fuga para o deserto. Nós já sabemos que estes do povo judeu estão em fuga para o deserto, Deus vai ajudá-los. Eu não sei como é que os pormenores aqui, de como é que o diabo vai fazer. Nós também sabemos que o diabo está por trás de muitas vezes daquelas coisas horríveis, de tsunamis e tempestades horríveis que a matarem um montão de gente. Vocês sabem muito bem que o diabo está por trás disso tudo. Eu não sei o que é que ele vai fazer, mas ele vai mandar toda esta água para ver se afoga aquela gente toda. E é interessante como eles vão ser ajudados e a terra abre e aquela água toda entra dentro da terra. Há uma batalha espiritual muito intensa a acontecer, pessoal. E é preciso perceber que é uma batalha espiritual que também acontece hoje em dia, mas que vai ser muito mais intensa. Vocês podem ver isso aqui mesmo, neste capítulo 12, no versículo 7. É uma batalha entre anjos. E há os anjos de Deus que trabalham, os anjos que trabalham para Deus e os que trabalham para o diabo. E isto é algo que para a mente humana é muito à frente. É um bocado difícil às vezes de acompanhar. Isto vocês podiam ver em Apocalipse 12, 7. Nós já falámos um pouco sobre as bestas também na primeira parte desta sessão. Provavelmente somos capazes de falar mais um pouquinho das bestas, mas eu tenho que voltar ao tema das duas testemunhas. Estivemos aqui a falar também da fuga para o deserto. O tema da grande tribulação também vai estar presente em mais sessões. Portanto, isto são todas estas coisas
da quarta sessão. E temos mais coisas para ver, certamente, sobre a grande tribulação também. Mas queria ir a 1 Coríntios 15. Vamos, por favor, a 1 Coríntios 15, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Vou começar no versículo 51 e vou ler até ao 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Atenção a estes pormenores do versículo 52. Um abrir e fechar de olhos é uma coisa de quê? É uma coisa de um tempo muito rápido. Depois diz, ante, olhem a palavra ante, a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E a palavra inferno aqui devia ter sido traduzida por sepultura, é a palavra Hades no grego. Nós nas últimas sessões vamos entender muito bem, vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre esta palavra Hades e também vamos ver como é que a morte e a sepultura vão ser vencidas. Voltando aqui ao versículo 52, vejam que diz ante a última trombeta, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Não diz aqui depois da última trombeta. E esta coisa, em diferentes traduções, põe as pessoas às vezes a dizer coisas diferentes. E por isso não temos que ficar logo chateados com as pessoas que estão a dizer coisas diferentes. Temos que ver porque é que elas estão a ensinar essas coisas. E também por causa da sucessão de toques de trombeta que nós já vimos e que também acontecia no Antigo Testamento. Há traduções que dizem ao toque ou quando for o toque. Em inglês a maior parte das traduções usam a palavra at. Vocês sabem muito bem o at Gmail. Está no correio eletrónico, está na internet, o at está por todo lado. Porquê? Porque é diante de alguém ou uma instituição, perante ou diante. Esse at também é uma boa, penso que é uma boa, mas no português está uma boa tradução e acredito que ante ou perante a última trombeta em português não deixa espaço para muitas conjecturas, porque reparem, estando a falar da trombeta número 7, voltemos a Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 15. Estando a falar, atenção que eu não me vou pôr aqui a dizer, é a última trombeta, estas as trombetas assim, exato. Não vamos inventar nada. Vamos ler o que é que diz. O 11, 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Nós normalmente ouvimos, quando se fala, até mesmo no que está em Tessalonicenses e noutros lados, e principalmente quando alguém quer ensinar um pouco sobre Apocalipse, há sempre alguém que começa a dizer, mas estamos na era da graça, isso é futuro, isso não é o nosso tempo, nós não estamos nesse tempo e não sei o que mais. E então parece que, de alguma forma, mesmo a dizerem esse tipo de coisas, acaba por haver uma diminuição destas coisas. Mas o tempo que se está a falar é o tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo para os seus. Primeiro a começar com a reunião nas nuvens, como vimos em Tessalonicenses já algumas vezes. E depois com aquela parte em que os tempos da restauração estão a acontecer, as coisas são todas dinâmicas, e o livro do Apocalipse mostra muito esse dinamismo. Isto não é tipo uma cena do Walt Disney, em que fechas uma porta, passas para outro quarto e agora já estás no paraíso. E foi tudo muito rápido. E entraste no futuro. Não é o Walt Disney. Vai haver várias coisas a acontecer no entretanto. Os tempos da restauração não são assim um ápice.
Os tempos, há que perceber tudo isto. E eu faço essa pergunta. Vocês pensam que os tempos da restauração vão acontecer assim é tudo de repente? Não, isso não é assim. Há um tempo chamado da grande tribulação. E ele está definido em termos de tempo. Tempo que os homens conhecem como tempo. Foi Deus que inventou o tempo. Deus não tem tempo. Deus não tem 24 horas. Deus é que fez as 24 horas, Ele é que fez o sol. Isto devia nos chamar minimamente a atenção, não é? E hoje em dia as pessoas falam que têm muita tribulação e não sei o que mais, mas nunca a tribulação que acontece, mesmo depois do dia de Pentecostes, nunca é chamada da grande tribulação. A grande tribulação é algo que vai acontecer quando tem uma sequência, digamos assim. Vamos para o versículo 3 aqui de Apocalipse 11. Apocalipse 11:3. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quando se aprende mais desta forma como eles se vestiam e quando tinham que estar, tinham que apresentar aquela forma de se vestir por causa de tanta coisa má que era preciso mostrar que estava a acontecer e que as pessoas não querem ouvir, e o facto de serem duas testemunhas, tudo isto tem muito a ver com o Velho Testamento, o significado bíblico do dois, a razão de serem duas testemunhas. Isso podem ler em Deuteronômio 17:6, eu não vou ler, aí vocês em Deuteronômio podem ver como é que Deus os instruiu a tirar o mal da terra, como é que o mal saía do meio deles, e o que é que era preciso duas testemunhas, etc. Tudo isso tem muita... Há muito sentido em tudo o que está aqui a acontecer, e estes dois profetas vão estar a fazer coisas do calibre de coisas como fez Elias, coisas como fez Moisés, e portanto há pessoas que vão dizer e dizem que nessa altura se calhar é Moisés, se calhar é Elias, se calhar é um ou outro profeta que aparece. Como não diz, sabemos que são dois profetas, e há gente que vai acabar por estar a fazer mal a estes dois profetas, ao ponto de os matar, e pensam que estão a fazer uma coisa boa, como fizeram com os profetas. E cada vez há mais asco às pessoas que acreditam em Deus. Cada vez o tema Deus é um tema que não é bem-vindo. Vocês sabem disto. Cada vez é um tema que não é bem-vindo. Não falem sobre Deus. Alguém vai ficar ofendido. Não se pode falar. Etc. E há países em que nem se pode comprar uma Bíblia, porque senão as pessoas são literalmente perseguidas. Hoje em dia há pessoas que morrem por acreditarem no Evangelho. E como é que vocês pensam que isto vai ficar quando os renascidos se forem embora? Eu não acho que seja por acaso estarem outra vez agora a vir com a história dos extraterrestres, ainda por cima agora com tudo o que aparece na internet. E há um tipo, por exemplo, um tipo conhecido que trabalhou para a NASA, que está sempre a dizer que há uma inteligência superior à inteligência dos humanos, e vejam o que eles fizeram, e as pirâmides e não sei o quê, e estas inteligências superiores à nossa um dia vêm cá e não sei o quê. E depois, como é gente supostamente muito inteligente, a dizerem todas estas coisas, a malta acredita nisto. E até ultimamente parece que eu vi uma nave toda muito bonitinha já, e tudo muito aparentemente possível com o que possa acontecer, e se calhar é uma nave que tem baterias elétricas. Desculpa lá, eu tenho que me rir destas coisas. E então levam os miúdos e o cão fica, e depois tem pé de gripal, e é um anúncio assim um bocado.
Enfim, eu tenho que avançar, senão com estas piadas ainda perco aqui tempo precioso e não posso perder. Mas assim como se mataram profetas no Antigo Testamento e se pensava que estava-se a fazer uma coisa boa, estas duas pessoas de Deus vão ser mortas e o testemunho deles vai ser dado. As pessoas querem ou não querem ouvir, elas depois vão ter que dar contas disso a Deus. Bom, mas sobre as bestas também podem ver mais no chamado capítulo das bestas. Isto é uma piada, não está escrito em lado nenhum que há o capítulo das bestas, mas o capítulo 13 tem muita coisa sobre as bestas. Isto é só para eu me rir um bocado e não ficar muito intenso com todas estas coisas. Aí podem ver sinais do falso profeta. O falso profeta também é uma besta. E vocês, de certeza, com esta coisa dos sinais, vocês já ouviram, por exemplo, falar de estátuas a chorarem ou a ver lágrimas, seja de água, seja de sangue, numa estátua qualquer, não sei aonde, que apareceram e não sei o quê, coisas sem proveito absolutamente nenhum. E este falso profeta vai arranjar maneira de dar espírito à imagem da besta para que as pessoas adorem a imagem da besta. Isso pode ser visto em Apocalipse 13, 15. Eu gostava de fechar com 2 Tessalonicenses 2. Vamos para a segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 13. Mas antes mesmo de ler essa passagem, queria dizer-vos o seguinte. Os enganos de espíritos associados a esta maneira de estar do anticristo não é uma coisa de agora com os OVNIs. É uma coisa já de há muito tempo. Já está há muito tempo na Terra. E o apóstolo Paulo e João alertaram para esse espírito do anticristo. Aliás, nós estávamos a estar a ler 2 Tessalonicenses, mas vocês podem ver em 1 Tessalonicenses capítulo 5, até ao versículo 3. Podem ler 1 João, também lá tem, 4, 3. Muita coisa sobre o espírito do anticristo estar por aí. E é a Igreja da Graça, ou seja, a presença dos filhos de Deus que o detém. Portanto, há digamos que uma repressão, chamemos-lhe assim, é detido, há uma forma de o deter por causa da presença dos filhos de Deus na Terra. Mas também já houve outros tempos na Terra em que, como havia poucos filhos de Deus e como havia muito pouca luz na Terra, foram tempos de trevas, até ser aos chamados tempos da Idade Medieval, por exemplo, foi também chamada da época das trevas, 1000 e tal anos em que só foi sofrimento para as pessoas e a portarem-se como umas bestas. O ser humano, quando não há luz, porta-se como um animal. Eu ainda gostava de dizer aqui duas coisas, porque eu tinha muitas coisas, já falei sobre os OVNIs, a propósito deste espírito, haver este espírito do anticristo e como é que ele se manifesta. Só duas coisinhas assim, estou a ver aqui que ainda tenho um bocadinho de tempo para vos falar sobre estas coisas, mas gostava de falar de muito mais. Mas falo de duas que eu penso que são giras, que vocês vão achar piada. Que as pessoas dão muita importância. E não há mal nenhum que dê importância. Agora, as notícias falsas à volta disso é que é importante estarmos atentos. Uma delas é o clima e outra é a saúde. Em relação ao clima, o ser humano gosta muito do boletim meteorológico, então estas coisas do tempo, e quanto mais fake news houver sobre as alterações climáticas, melhor. Aqui há uma data de anos atrás, não sei aonde, já íamos ter água no Terreiro do Paço, por todo lado já ia haver água e em outros lados já ia haver água, é tudo as alterações climáticas. Atenção que eu não estou a dizer que se estrague o ambiente e que haja poluição por todo o lado. Aliás, às vezes há certas cidades no mundo em que eu estou que não consigo respirar bem porque há muita poluição e há realmente o ambiente não é saudável. Agora, ao ponto de não perceberem
que há uma série de notícias falsas a este respeito e que realmente as alterações climáticas vão acontecer no futuro, e quando o Sol deixar de irradiar e deixar de ter a luz que tem agora, aí eles vão falar em alterações climáticas. E depois vão andar certamente com aquelas desculpas. E vocês foram avisados das alterações climáticas e agora vamos controlar tudo e mais alguma coisa por causa das alterações climáticas. Porque vocês não acreditaram nas alterações climáticas, então vamos controlar-vos a vocês todos por causa das alterações climáticas. Podem ter a certeza que fazem mais uma copa para pôr toda a gente a acreditar na besta. E a saúde é a mesma coisa. A saúde, o povo tem medo, tem muito medo que comecem a falhar os sistemas de saúde. Então lá vem a Organização Mundial de Saúde dizer que para se evitar uma epidemia é preciso controlar toda a gente. E, portanto, quando realmente houver epidemias a sério, podem ter a certeza que eles vão tentar tudo isso com o ser humano, mas é melhor não. É melhor não ir mais por aí, senão ainda estamos aqui a perder tempo precioso do que está aqui escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quando começarem a ouvir estes profetas que há por todo lado a dizer que os dias do Apocalipse já começaram a não sei quê, atenção a isso, ninguém de maneira alguma vos engane. Mas também não sejam vocês enganados sem perceber que se Jesus Cristo vier hoje à noite, ou por exemplo se vier amanhã, o futuro é já amanhã. O futuro destas coisas é já amanhã. Não falemos destas coisas como se fosse um futuro longínquo. Este homem do pecado, o filho da perdição, vai começar logo a aparecer, porque vai estar controladíssimo pela besta, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É o que ele vai fazer, é o que está profetizado em Daniel e noutros lados, é o que Jesus Cristo disse a relembrar também o profeta Daniel. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o tem, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Nós sabemos o que é que o tem. E o que o tem é a luz que ainda está neste mundo. Mas quando chegar a um tempo em que há uma partida, vocês podem ter que a palavra apostasia, e há também outras coisas que se dizem sobre essa palavra, como é uma palavra pouco usada na Bíblia. E por isso é que às vezes as pessoas podem estar a ensinar outras coisas. Mas é muito claro na Bíblia que fomos salvos da ira futura. Agora, os timings, há algumas coisas, muitas vezes, quando digo timing, as alturas certas disto e daquilo, e de quando é que começa isto e aquilo, é que às vezes pode haver algumas diferenças, mas há também muitas pessoas que acreditam que o tempo da ira de Deus, o tempo em que vai haver justiça e vai haver a tal vingança. Vingança, já falámos também noutras sessões, não por ser Deus um ser vingativo e quer mal às pessoas, mas por causa da sua justiça. Nós já falámos várias vezes sobre isto. Vamos continuar aqui para acabar estes versículos. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor disparará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Este versículo 8, nós vamos estar a ver mais adiante exatamente o que é que este versículo 8 está a falar. É o tempo em que o Senhor Jesus Cristo põe o pé na terra e vão-se abanar aí umas grandes cabeças. E esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás. Agora, quando se fala do tal anticristo, vejam o que diz: a esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira.
vai ter toda a ajuda, até do falso profeta vai ter ajuda, e com todo o engano da injustiça para os que parecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Isto é o que nós sabemos, por exemplo, dos primeiros capítulos de Romanos. Eles não quiseram saber, não quiseram ter humildade para receber o amor da verdade e para se salvarem. Coisas que vemos também em Romanos. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Meus queridos, nós somos estes, amados do Senhor, eleitos por Deus desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Quão agradecidos e abençoados nós podemos estar com esta informação. Até à próxima sessão, então.